Confira agora o quadro de entrevista com o tema: Como podemos nos reabilitar perante a lei de Deus? Confira. Olá, que bom que estamos juntos. Começa agora o nosso quadro de entrevistas ou bate-papo do programa Vida em Foco. Conosco aqui hoje, Dineu de Paula, mais uma vez. E é sempre uma alegria para mim entrevistar Dineu, que de forma lúcida, objetiva, já se destaca no programa Vida em Foco como um todo, no seu quadro O Espiritismo Esclarece. É um homem que fala entre 2 minutos e meio, 2 minutos e 40 segundos, de maneira cirúrgica, precisa, levando a mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo para muitos corações. Dineu, quem quiser saber um pouquinho mais a respeito dele, que acesse o site do programa, avidaemfoco.com.br, e no menu da direita, a primeira bandeirinha aqui em cima, sobre o programa, você vai encontrar o currículo de vários dos membros da equipe do programa Vida em Foco. Dineu, seja muito bem-vindo, mais uma vez. Obrigado, Márcio, eu que agradeço. Você escolheu um tema hoje, Dineu, que para mim é dos mais importantes, porque ele traz assim toda a dimensão consoladora e misericordiosa da lei de Deus e da própria proposta espírita, que é reabilitação perante a lei divina. Então já vou começar perguntando, sem mais delongas. A reabilitação, Dineu, é sempre possível? Não há erros que nós cometemos que são muito graves a ponto de não poderem ser reparados? Bom, Márcio, que há uma gradação na gravidade dos erros, não há dúvida possível. Há erros que são realmente muito mais graves. Só que essa gravidade, ao contrário do que se pensa, ela não vem exatamente dos fatos objetivos, mas do nível de consciência de quem erra. Porque a quem mais foi dado, mais será pedido, segundo a lição do Cristo. Então, realmente, há erros muito graves. E até Emmanuel, ele, no livro O Consolador, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele aborda a questão dos pecados contra o Espírito Santo, que há uma passagem na qual Jesus afirma que os pecados, todos os pecados serão perdoados, menos os pecados contra o Espírito ou contra o Espírito Santo, a depender da tradução. E Emmanuel, ele interpreta isso dizendo que esses pecados, que são gravíssimos contra o Espírito Santo, a rigor eles são cometidos contra a própria santidade do Espírito que erra. Ele viola o estado evolutivo dele, porque tem amplas condições de acertar e ainda assim erra. Entretanto, todos os pecados, todos os equívocos comportam remissão, porque foi Jesus quem disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E vejam, Deus é infinitamente bondoso. Ele não pode ser mais severo do que a legislação humana. E um princípio da legislação penal é a da proporcionalidade entre a conduta equivocada e a pena que se aplica. Então veja, o que se pode fazer numa existência muito longa, de 80, 100 anos, por desequilibrada que seja, que justifique o sofrimento por milhões de anos, bilhões de anos, a eternidade toda. Então, realmente, todo equívoco comporta remissão. Há uns mais graves e outros menos graves. Partindo para o aspecto prático da questão, como se processa essa reabilitação? Se ela é possível, como é que ela se processa? Justamente. É interessante anotar, consta no Livro dos Espíritos, e é uma coisa óbvia, que a lei divina é feita para a felicidade do homem. Ela diz o que o homem deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o propósito de Deus para a criatura humana, para a sua criação em geral, é a felicidade. E a lei divina, Jesus cuidou de esmiuçar ela de uma forma muito clara e muito simples. Evidentemente, há aspectos mais sofisticados da sua doutrina, mas o básico ele deixou muito bem explicado. Por exemplo, tratar o próximo como gostaria de ser tratado. É algo muito simples e que resolve praticamente tudo. Se o ser humano sempre pensar nisso, em qualquer embate da vida, como eu gostaria de ser tratado e tratar o outro,
Isso resolve praticamente tudo. Mas Jesus ainda foi além. E com pequenos conceitos de muito fácil assimilação. Às vezes a prática um pouco mais difícil. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não atirar a primeira pedra, porque você tem pecados, todo mundo tem equívocos. Dai a César o que é de César. Ou seja, a fraternidade, a compaixão, a misericórdia, a honestidade. Então, são princípios básicos e Jesus cuidou de explicitar que a rigor não é difícil de entender. Só que o egoísmo e o orgulho fazem com que a criatura erre e viole a lei divina. Então, o ideal é se comportar bem, mas eu não me comportei bem. Allan Kardec, ele coloca que a reabilitação perante a lei divina, ela pressupõe 3 elementos, que são expiação, arrependimento e reparação. A expiação é a fase mais dolorosa, é a fase mais triste desse processo de reabilitação. E ela é muitas vezes entendida como castigo, mas a rigor se trata mais de um alerta. Então, disse que a expiação consiste na soma de dores necessária, nem mais, nem menos, para que a alma se desgoste do vício que a acomete. Então, eu possuo um vício que me faz errar contra mim mesmo ou contra o semelhante. Eu vou ter a soma de dores necessárias a que eu me canse daquele vício. Então, a sua finalidade seria semelhante à da dor para o corpo físico. Eu coloco a mão no fogo, eu sinto dor. Não é porque Deus está me punindo, é um alerta, aquilo não é bom, faz mal para a saúde, entende? Então, a expiação é exatamente nesse sentido. Então, a soma de dores necessárias. Não tem uma duração predeterminada, a dureza do meu coração é que vai dizer se isso vai ser mais ou menos rápido. E a dor não tem uma finalidade em si. A finalidade da dor expiatória é exclusivamente propiciar a redenção, é que o espírito se aprimore, que ele canse daquele vício. Tá? E quando que surge esse aprimoramento? Quando essa dor engendra o arrependimento. Adinel, antes de falar sobre essas 2 outras fases do arrependimento e da reparação, a gente faz um intervalo, se você permitir. Perfeito. A Renata já nos chama e depois a gente retoma esse assunto para compreender como é que é o processo de reabilitação. Fique conosco, a gente já volta. Aguarde uns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é: como podemos nos reabilitar perante a lei de Deus? Acompanhe. Estamos de volta, tratando do tema reabilitação perante a lei divina. Dineu falava exatamente disso, como se opera, como se processa a reabilitação. E fazendo isso em 3 fases. Justamente. Antes do intervalo, a expiação, a dor né, necessária, a dor expiatória para que a gente se desgoste do vício. E as outras 2 fases, Dineu? Perfeito. Então, a expiação ela não é necessária sempre. Ela deriva muito mais da dureza do coração humano do que da ordenação cósmica. Mas a ideia é com que ela faça surgir o arrependimento. E arrependimento não é só a consciência de culpa, tá? E nem o medo das consequências, porque o medo das consequências, a rigor, é muito pouco. Se a pessoa só está com medo das consequências, se ela estiver num contexto em que ela achar que aquilo vai passar completamente despercebido, ela faz de novo. Tá? E da mesma forma, aquele remorder de culpa também é muito pouco, que é só o começo. Então, o arrependimento, que sinaliza o progresso espiritual, que a dor expiatória chegou ao fim, ela pressupõe, primeiro, uma mortificação. Eu fico muito constrangido por ter errado. E isso é a culpa. Mas tem um elemento ativo, que é o desejo ardente de reparar. Quando surge o desejo ardente de enfrentar as consequências, o íntimo já foi reparado. Aí resta realmente que surja a atuação externa no mundo. E isso propicia. Então, veja, se eu sinto o desejo ardente de reparar, eu vou colocar mãos à obra. Daí é desfazer os equívocos que eu cometi,
os prejuízos que eu lancei na vida do próximo. Se eu coloquei desesperança, eu preciso ser um fator de esperança. Se eu semeei discórdia, eu preciso ser um fator de união. E isso pode ser imensamente trabalhoso, dependendo da quantidade de equívocos que se cometeu. Só que se trata do trabalho da conquista da própria paz. Então, quem realmente atingiu esse estágio de estar genuinamente arrependido, faz com gosto, ainda que seja trabalhoso. Então, Dineu, das três fases, dá para se perceber que a expiação é mais difícil, é mais desafiadora. Como é que a gente poderia fazer para pular essa fase, se é que é possível? É possível perfeitamente, justamente porque ela tem uma finalidade específica, que é engendrar a evolução, é fazer surgir forte a consciência do equívoco. Então, eu posso, num processo de gerenciamento do meu processo evolutivo, num exame de consciência, identificar os meus equívocos e partir direto para a fase ativa, partir direto para a reparação, pedir desculpas para quem eu ofendi, restituir o que eu peguei errado, assumir realmente, até porque a lei divina é perfeita, não tem como escapar. Eu vou ficar ou esperando que a justiça divina haja com a quantidade de dores suficientes, ou eu mesmo posso já adotar as medidas necessárias. E a respeito disso, há um caos envolvendo o Chico Xavier, que se sabe que o Chico Xavier, a vida dele é cheia de causos interessantes. E se relata que uma mulher que num período de mais liviandade ou de menos consciência, ela havia cometido aborto. E depois ela tomou contato com a doutrina cristã, em particular com a doutrina espírita, e se convenceu do grande equívoco que foi aquilo. E ela ficou com a consciência muito remordida, ela sofria muito com aquilo e foi conversar com o Chico. E daí o que o Chico receitou para ela? Faça-se mãe dos filhos do mundo, as crianças que não têm pai, que não têm mãe, que precisam de apoio. Então, isso seria o amor que cobre a multidão de pecados. É você realmente se tornar um fator de utilidade. Naquele caso, o crime contra a lei divina já estava realmente cometido, já estava feito. E ela estava nas dores expiatórias. Só que ela faltava agregar o elemento ativo, partir diretamente para a reparação. Até porque o tempo gasto com as crianças desvalidas, com as crianças sofridas, aquilo ia recompor o psiquismo dela. Esse é o processo, é você se tornar um agente do bem, reparando, porque só por meio do bem você repara o mal. A dor é só um instrumento para você chegar no bem, mais nada. Quanta gente, né, Dineu, engana, se ilude, se equivoca. Eu lia um texto do André Luiz, no livro Sinal Verde, que dizia que as pessoas que burlam seus empregadores, que costumam enganar a Previdência, seguro-desemprego, essas coisas, né? A vida costuma, diz André Luiz, cobrar muito caro esse tipo de engodo. Eu até não lembro exatamente qual é o Sinal Verde. Isso aí está no livro Sinal Verde, exatamente. No livro Sinal Verde, em que ele diz que a vida costuma cobrar muito caro. Então a pessoa se acha esperta e a rigor está semeando dores desnecessárias no próprio caminho. Porque a lei divina é perfeita, você não engana, ela está na sua consciência. Né? Dineu, a reparação, quando a gente ofende, quando a gente machuca alguém, causa um prejuízo, um dano a uma pessoa, ela deve ser sempre feita com a pessoa com a qual nós ofendemos? Em princípio, sim. Se possível, sim. E Jesus é claro em dizer, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque para eu me conciliar com alguém que é meu desafeto, alguém a quem eu ofendi, a quem eu lesei, é preciso que eu sacrifique o meu orgulho. Eu ir em frente, assumir o meu erro com aquela pessoa e reparar corajosamente. Isso sinaliza realmente que eu evoluí. Até porque, na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior diz que a reparação nenhum efeito tem se não atinge o homem nem no seu orgulho e nem nos seus interesses materiais. Porque senão pode-se ficar num engodo. Eu ofendo alguém de quem eu não gosto
e eu faço o bem para uma terceira pessoa. Entende? Fica um processo de comprar a reabilitação. Eu vou comprar o céu com cesta básica. Tá? Só que não é assim. A finalidade da reabilitação é fazer com que a criatura evolua. Só que existem casos em que, por mais que eu queira, não é possível que eu me reabilite com a própria pessoa. Digamos, eu não tenho mais contato nenhum. Na hora que a minha consciência surgiu, é um parente que já morreu, é alguém que está muito longe e não é mais possível. Como fica? Eu não posso me reabilitar? Claro que eu posso. Eu posso me reabilitar na figura do semelhante que sofre, de quem precisa. São realmente, novamente, utilizando a expressão de Pedro, os gestos de amor que cobrem a multidão de pecados. Porque, a rigor, quando eu erro violando a lei divina. O próximo só representa a lei naquele momento. Então, a minha reabilitação é com a lei, certo? E isso é realmente uma coisa necessária para que a evolução se faça. E a gente precisa entender que a matemática divina, quando se trata de reabilitação, ela não é mesquinha como o pensamento humano pode pensar. Só que tem um elemento que se deve agregar, que são os gestos de amor. Não é só fazer, não é só dar coisas. É preciso realmente que esses gestos sejam plenos de amor, que haja misericórdia, que tenha uma doçura, no sentido de sinalizar realmente que eu sou um ser transformado. Se eu sou um ser transformado, a minha evolução se processa num outro contexto. Eu não preciso de dores atrozes. Muito bem, Dineu. Nosso tempo se esgotou. Perfeitamente. Mas assim, ouvindo você falar, a gente vai compreendendo por que o Espiritismo é o Consolador. E realiza, né, esse objetivo, né, de ser o Consolador através do esclarecimento. E daí você vê, Márcio, uma coisa muito interessante. A reabilitação sempre pressupõe trabalho. Pressupõe, muitas vezes, bastante sacrifício, mas não pressupõe dor. A dor vem muito mais da dureza do coração humano. Dá para ser feita de uma forma muito mais suave. Certo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A você que nos acompanhou, fique conosco. O programa Vida em Foco ainda tem as suas atrações, ainda continua. Muito obrigado.